Para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. Hoje é a segunda aula, 12 de janeiro de 2025, da nossa querida CPAD, primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando em defesa da fé cristã. Estamos tratando de apologética e heresias, seitas e heresias. E nessa lição de hoje nós vamos estudar Somos Cristãos. Lembrando, deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Não se esqueça, na CPAD que você compra livros, revistas, bíblias, materiais evangélicos para a sua edificação espiritual. A nova loja aqui em São Paulo da CPAD está na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho. E você pode ali comprar seus materiais também no novo templo da Assembleia de Deus, ali no térreo, na livraria da Associação. Ali também tem bíblias, revistas. Procure ali Pastor Silas, o Alex, tá bom? E também a Provix, que é a livraria online do Pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro, direto aqui do canal. Quando você compra com o Pastor Fernando, você está ajudando aqui o nosso canal diretamente. Quero agradecer Pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem cooperado conosco, tem nos ajudado aqui, nos cedendo esse espaço. Deus abençoe o irmão Reginaldo, também sua esposa Maria Francileide, Deus abençoe a parceria. Também irmão Josué, marido da Marilena, que também tem cooperado aqui conosco, tem nos ajudado. Deus abençoe todas as pessoas que estão orando, que estão jejuando, que estão enviando o seu Pix. Deus abençoe você poderosamente. Com certeza você receberá parte do nosso galardão, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos juntos então na lição número 2, 12 de janeiro. Lembrando que o comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Jundiaí. Homem hebraísta, estudioso da Bíblia, muito preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vamos lá, somos cristãos, lição 2, texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Então, o cristianismo, ele é vivo, ele é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo vivo. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e também o versículo 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo,
que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E terceiro objetivo, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então veja que os judaizantes ainda estão no nosso meio. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave aqui é evangelho, as boas novas de Jesus. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Isso aí é fato. Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Então, o evangelho de Cristo, o cristianismo começou ali, no dia, na descida de Pentecostes. Esses pontos de intercessão, de comunhão, levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Estavam misturando a lei de Moisés com a graça de Cristo. Nessa lição, então, veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Tá? Então, veja que Paulo, Pedro, eles tiveram, principalmente Paulo, né? Teve muita dificuldade de explicar isso para os judaizantes e para a igreja que estava se iniciando. Primeiro, prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Deus mandou que ele fosse lá, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Então, essa segunda visita foi Deus que levou Paulo a Jerusalém. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, Atos 15. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então, antes do apóstolo Paulo começar a sua primeira viagem missionária, ele esteve em Jerusalém, falando sobre o evangelho da graça.
Qual foi o objetivo, então, dessa reunião? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos 11, 27 a 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então aqui foi só para se tratar desse assunto, né, do evangelho da graça que ele pregava. Ainda não foi um concílio, não foi um debate ainda. Número 3, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, Barnabé que introduziu o apóstolo Paulo no meio dos apóstolos, né? Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, versículos 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Não seria, porque ele era judeu. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus, em hipótese alguma. Tá? Ele usou isso para provar o trabalho, o evangelho da graça que ele estava ensinando. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto dele circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16 e 13. Então, no caso de Timóteo, tudo bem. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Ele não abriu mão, não circuncidou Tito. Isso por 2 razões. Tito era grego, e ele era gentio, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Se ele circuncidasse Tito, tudo que ele falasse dali para frente caía por terra. Porque a defesa do evangelho da graça é que já não havia necessidade para os gentios a circuncisão. Então, se ele abrisse mão para Tito, então ele teria que pregar um evangelho diferente. Todos teriam que ser circuncidados. E a defesa dele era justamente essa, que os gentios não precisavam ser circuncidados na carne, mas somente no coração. Era pela fé. Número 2. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Então aqui eles já estavam entrando pelo caminho da heresia. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, significa, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Tá? Então, quando abandonava o exército, isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Eles estavam desertando do verdadeiro evangelho. Tá? Por causa de quem? Por causa dos judaizantes, que agora vinham com
a obrigatoriedade de se guardar a lei mosaica, os ritos e costumes judaicos. Tá? Quem eram os judaizantes? Vamos ver mais especificamente isso aqui. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizon, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Tá? Então, isso aqui era esse verbo iodaizon, tá? O termo judaizante. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é lá em Gálatas 2:14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, irmãos falsos, mentirosos. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1:7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Então, eles se apresentavam com, entre aspas, o aval de Jerusalém. Tá? Eles tinham ali, né, a desculpa. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Os apóstolos não autorizaram nada disso daqui. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Tiago era, digamos assim, o presidente da igreja, e ele falou, não, nós não enviamos essas pessoas. Essas pessoas eram legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes. Eles defendiam que os cristãos que estavam se convertendo, eles tinham que guardar a Torá, eles tinham que guardar tudo que o judeu guardava, sábado, circuncisão do primogênito, festas, eles tinham que fazer igual, viver como se fosse um judeu. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Aqui começa o problema mais grave ainda. Eles diziam que quem não guardasse a lei de Moisés não seria salvo. Tá? Ou seja, você tinha que ser cristão, aceitar Jesus, mas seguir os mesmos hábitos e costumes dos judeus. Era isso que eles defendiam. Número 2, o clima de tensão. Nós estamos aqui falando um pouquinho da história da heresia, né, dos judaizantes lá na época do apóstolo Paulo. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então veja que deve ter havido uma guerra feia. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eles eram afrontosos, esses camaradas, eles nem convidados foram, tá? Mas entraram. Eram inimigos da liberdade cristã, eram inimigos do evangelho, eram inimigos de Paulo e eram inimigos do próprio cristianismo. Então veja quem eram esses judaizantes. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Então veja que eram pessoas fortes, digamos assim, dentro da comunidade cristã. Eles entravam onde pouquíssimos eram permitidos entrar, mas eles conseguiam entrar. Tá? Então, eles não eram qualquer pessoa. Eram judaizantes, eram inimigos do evangelho, eram inimigos da graça, eram inimigos da liberdade cristã, mas eles eram muito fortes naquela comunidade. Vamos ao número 3, a tendência judaizante hoje. Como é que isso acontece hoje? Primeiro, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois evangelhos.
Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos, ali está a essência do Evangelho, que depois é desmembrada, é explicada, é discutida em Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Isso aí vai sendo aprimorado, vai sendo sistematizado. Mas o Evangelho é um só. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. A salvação é só através de Jesus. Tá? Ambos, Pedro e Paulo, receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes, com público diferente. O público do apóstolo Pedro eram os judeus, o público do apóstolo Paulo eram os gentios, ou seja, todos os povos que não eram judeus, eram públicos diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Então ele foi chamado especificamente para essa missão, de pregar e ensinar a todos os demais povos, para pregar aos não-judeus. Tá? Então, o de Pedro, qual era a audiência de Pedro? Era os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então, o evangelho, a mensagem de Cristo é a mesma para judeus e não-judeus. A diferença é que, naquele início da igreja, Pedro focou mais no seu povo, o povo judeu, e Paulo focou mais nos gentios. Pregar o evangelho para todos os demais povos que não eram judeus. O perigo, qual é o perigo da doutrina judaizante? Vejamos, os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Aqui nós temos essas heresias iriam criar dois problemas sérios como criaram. Primeiro, ameaça à liberdade cristã. O evangelho é o evangelho da libertação. E o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então, o cristianismo faria parte da religião judaica. Era mais um grupo dissidente lá dentro do judaísmo. Então, os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, alteravam a essência do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou na cruz. Então, aquilo que Jesus fez na cruz para os judaizantes não era suficiente. As pessoas que se convertessem a Cristo, elas tinham que, além de crer em Jesus, elas tinham que guardar a lei e os usos e costumes judaicos também, senão elas não seriam salvas. Então, olha aí a adulteração do evangelho. Era de fato, então, outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Se você é crente, se você é bonzinho, cuidado. Aqui a situação era tão grave que Paulo disse que essas pessoas seriam amaldiçoadas, porque elas estavam deturpando o evangelho de Jesus. Então, na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito Santo, vive dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, a lei mosaica, tá? A lei de rituais, a lei litúrgica que foi preparada para os judeus, tá? Lutando, né, a dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. A lei mosaica, ela não mudou ninguém, ela só preparou o caminho para a vinda do querido Jesus, do Messias. Tá? A lei, ela era só provisória,
Agora nós temos definitivo, que é a pessoa de Jesus e o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos capacita a vencer os vícios da carne, a vencer a velha natureza. E é o Espírito Santo que desenvolve na minha vida e na sua vida o fruto, a alegria, a fé, a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e a temperança. É o fruto do Espírito em nós que nos faz sermos verdadeiros cristãos e a vivermos o verdadeiro cristianismo. E não é a lei que consegue fazer isso. Ela nunca conseguiu. Tá? Número 3, as práticas judaizantes atuais. Então nós vimos aqui, o evangelho é um só, o perigo da doutrina judaizante, tá? E agora as práticas judaizantes de hoje, para você tomar cuidado. Elas são basicamente, primeiro, a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, né? Que é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. Então não pode comer isso, não pode comer aquilo, tá? A questão da alimentação, a liturgia na sinagoga, a maneira de se comportar dos judeus, o uso do shofar, que é essa trompa, né, geralmente feito de chifre de carneiro. Então tem igrejas que usam isso daí, esse shofar, o uso de talit, que é aquele manto ou chale usado para oração. Então a pessoa é crente, cristão, mas ela usa o talit. Ela põe o talit na cabeça, tá? Na hora de orar. E o uso do kippá, que é o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, aquele bonezinho em cima, no alto da cabeça. Tá? Então, se você vê algum cristão com essa prática aí, alguma dessas práticas aqui, isso daí é espírito judaizante, isso daí não é de Deus, isso não está de acordo com a Bíblia. Ou a pessoa é judeu, ou ela vive a religião judaica, ou ela é cristã. Ela vive o evangelho da graça, o evangelho da fé, o evangelho da liberdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Letra A, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Então são judeus que se converteram, que creem no Messias. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Está escrito, 1 Coríntios 7,18. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Então, o judeu messiânico, ele continua guardando a sua cultura. E os não-judeus? E quem não é nascido judeu? Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7,18. Então, cada um na sua cultura, na sua área. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia, para imitar o judaísmo. É erro. Erro doutrinário. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7,20. Então o judeu foi chamado e creu em Jesus, ele continue com a sua cultura. Os não-judeus, os de outras religiões, se converteram a Cristo, agora eles têm que viver o evangelho de Cristo como está escrito na Bíblia. Concluindo, na conclusão, nós chegamos. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Os judaizantes foram condenados.
Só o fato dos apóstolos, sendo judeus, Pedro, Tiago e João, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Então, os apóstolos não tiveram dúvidas. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Então, desde a época de Paulo até hoje, tá? Esses judaizantes foram condenados, eles estão errados de acordo com a Bíblia. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando a sua cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, conforme Mateus 9,16. Ou seja, eles estão inventando adendos ao evangelho. Eles estão querendo transformar o evangelho de Cristo num outro evangelho que Paulo condenou, chamando de maldito. Assim nós terminamos, para a glória de Deus, a lição número 2, do dia 12 de janeiro de 2025, a lição de adultos, cujo tema é Somos Cristãos. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço a todos os irmãos e amigos e até a próxima. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.